valendo. Chailga, quem tu é? Como é teu nome, quantos anos tu tem? Meu nome é Ilka Águeda Lucas Schomer agora. Tu é Águeda? É. Tá. E quantos anos tu tem, Ilka? 76. Tu é filho de quem? De Aloísio e Clementina Lucas. Aloísio e Clementina Lucas. Sim. Tá. Tu é filha mais velha? Não, o Auri era mais velho. O Auri era mais velho. As filhas eram a sua mais velha. Aham. Mas o Auri era o mais velho, depois eu. Tu tem hoje quantos anos mesmo? 76. 76. Tá. E quantos irmãos são? 7. Tudo mulher? Não, 3 homens, 3 e 4 mulheres. 4 mulheres. Sim. É. O que tu te lembra da avó Laura? Da avó Clementina? Clementina. Como é que era a avó Clementina fisicamente? Ela era muito querida e trabalhava, gostava de trabalhar, ensinou nós como a gente tem que fazer as coisas. Ela era caprichosa, se a gente não fazia direito, aí a gente apanhava. Apanhava da avó? Sim. Ela batia? Mas não muito forte, mas se alguém bateu em mim, me doía mais do que se alguém xingou para mim, me doía mais do que se alguém me batia. E eu não gostava, até hoje não gosto se alguém me xinga. E a avó xingava? A avó não, só o pai. Ah, o avô xingava. Eu vou xingar. Como é que era a avó? Ela era alta, ela era baixa? Não, ela era baixa e gorda. Baixa e gorda. Andava rápido, andava devagar? Não. Ela andava assim, normal, né? E ela não era depois mais assim para trabalhar, porque ela sempre estava meio atoentada. Mas naquele tempo era difícil, não tinha médico, que nem hoje. E daí o pai era muito fominha, não queria gastar um pila, né? O médico? O médico, sim. E assim... E ela era trabalhadeira, de manhã levantava cedo, daí o pai e a mãe tomaram chimarrão e depois o pai foi para o serviço, daí ela me chamou, e eu nunca era preguiçosa, 5 horas da manhã ela me chamou e eu estava na cozinha. Daí nós tomamos chimarrão, escolhemos o feijão, descasquemos aipim e depois fomos tratar e daí eu levava o leite na fábrica. Fábrica de queijo. Uhum. E daí eu voltei, a mãe tinha o café pronto. E daí nós tomamos café e daí fomos na roça, eu e a mãe. Que cor era o cabelo dela? Era preto. Preto, preto, preto. Quando ela morreu, estava preto ainda? Tava. Tava. Sim. Que roupas ela usava? Sempre vestida. Naquele tempo eles usavam aqueles vestidos mais largos, né? Uhum. Não era de calça, nós não tínhamos calça quando era inverno, era só vestido. Só vestido. Tu morria de frio, mas naquele tempo não era moda, né? E nem uma calça por baixo do vestido? Não. Só o vestido, Só no inverno? vestido, no inverno. E um casaquinho de pelúcia ainda. E uma meia? Nada de meia. Perna de fora com aquele frio. Sim. E os homens? Calça? Calça naquele tempo, bermuda dos homens não tinha. Se eles foram na roça, tinha aquele prim diamantino. Aham. Isso eles usavam. E em domingo, daí era aquela roupa especial, aquelas fatiotas, camisa branca e... Eu me lembro da avó de ela usava uns vestidos preto de bolinha branca ou vestido branco de bolinha preta. Eu lembro ela com uns vestidos de bolinha. Sim, ela gostava muito daquilo. É. E como é que era a voz dela? O temperamento dela? Ela era mais agitada? Ela era muito calma? Ela era calma. A mãe sempre era calma. Como eu lhe falei antes, em vez que ela xingava alguém, ela chorava do que incomodar alguém. Ela era muito querida, sim. Preferia chorar, pôr no cantinho dela e... Não incomodava ninguém? Não. Sim. Como é que era a casa antiga? Como é que... Te lembra da casa ainda, aquela casa que vocês moravam? Sim. Consegue descrever ela um pouco como é que ela era? Sim, antigamente era um salão de baile. Ah. A casa era enorme. E daí o casal que morava lá, que nós compramos, já tinha feito 2 quartos nessa casa, mas a sala era grande.
E a cozinha era separada. No fundo tinha forno, e tinha uma área, e tinha uma casinha que a gente secava a linguiça, a carne. E depois, quando nós ficamos maiores, daí o pai botou mais 2 quartos na casa, porque nós ficamos grandes, né? Para ter mais, para não, assim nós dormíamos sempre num quarto quando nós era pequenos. Mas depois, quando a gente ficou maior, ele depois fez mais 2 quartos. Fez mais 2 quartos. Sim. Daí num quarto as meninas dormiram, no outro os rapazes, e um era quando vinha visita, e o outro era do pai e da mãe. Era do casal. Sim. Tu nasceu na casa? Sim, naquele tempo era só parteira. Vinha a parteira até a casa e nasceu, todos os filhos nasceram naquela casa? Todos nasceram? Não, a Marlene não. Aí naquele tempo a mãe era muito gorda. A Marlene pesou 6 quilos e pouco. E era parto normal. Veio o médico, meu Deus, eu não tinha bem 17 anos ainda. Ela nasceu no dia 12 de agosto e dia 7 de setembro ia fazer 17 anos. Daí o pai mandou os outros guris lá em cima na roça, todos, e eu tinha que ficar na cozinha, esquentar água, ou se ele precisava alguma coisa. E nós tínhamos respeito do pai. Ele disse, vocês ficam lá brincando lá em cima, debaixo de uns pés de goiaba. Quando vocês podem vir para casa, eu vai buscar vocês. E assim foi feito. E ficou só tu em casa? Só eu, mas... E os outros tudo lá brincando? Sim, mas o pai, ele veio na cozinha, ele fechou a porta, quando ele saía, tinha um corredor grande, daí entrava para dentro de casa, ele disse, tu não te arrisca sair por essa porta, porque eu não sabia o que o médico queria. Eu não sabia que a mãe estava grávida, naquele tempo eles não contavam nada. Não contava, não sabia que tem uma irmãzinha. Não. E daí a pouco ele veio e pega a bacia, disse ele, uma água quente. E eu pensei, o que o pai quer com isso? Eu tinha que ir junto até na porta, ele ficou a bacia, um paninho e sabonete, ele já tinha deixado tudo no lugar para ele só me falar onde é que estava. E nós não sabíamos. Daí ele disse, me abre a porta, e daí eu abri, ele saiu, eu tinha que fechar de novo. E tu fica ali dentro. E tinha que fazer comida, fazer serviço dentro de casa. E depois, quando o médico foi embora, o pai veio. Aí ele disse, pode entrar agora. O médico trouxe uma irmãzinha. Meu Deus, Luciana, eu corri lá para dentro. 6 anos, o Lécio já tinha até que a Marlene nasceu. Isso era uma novidade para nós. Meu Deus, eu entrei lá para dentro. Deus, eu não posso te contar como eu fiquei de faceiro, né? Sim. Que nós ganhamos mais uma irmãzinha. Ah, que bonito. Sim. E daí, depois a mãe era fraca. Eu acho que o parto foi difícil. E daí, quando a Marlene foi batizada, ela tinha 14 dias, ela ganhou aquela tosse, a coqueluche. Meu Deus! E essa Marlene, ela não chegou a tossir, ela era forte, mas quando ela queria tossir, ela pressionou. E a mãe não podia pegar ela. Então era tudo comigo. Daí o pai já deixou um grito, Ilga, pega Marlene. Daí eu peguei ela assim e jogava no alto e mexia com ela até que ela branqueou de novo, até que ela voltou de novo. E um dia, eu nunca esqueço, daí veio a tia Cília, estava lá em casa, disse, fora visitar a mãe. E o Steinminder, eu falei antes, ele veio. Tinha mais gente, eu não sei mais, nós tínhamos uma curia que nós estava bem, ela veio a nenê também.
E daí eu tinha a Marlene no carrinho na cozinha e a mãe estava deitada na cama. Ela estava fraca. E daí ela só fez assim, preteou. Eu chamei, daí o pai já chamou, eu peguei e joguei para cima e chamei Marlene, Marlene, nada, e choveu. E eu saí pelo corredor para fora, no pátio debaixo do pé de ameixa, e eu queria salvar ela, e salvei. Daí veio o Stanindo, daí ele disse, Ilga, me deixa ver. Daí eu mostrei para ele assim, em cima da mão eu tinha, daí ele disse, ela está morta, deixa ela. Eu disse, não, Lindo, ela não está morta. Daí a tia Cília gritou para mim, puxa o fogo dela com a tua boca. Mas eu encostei a minha boca na boquinha dela e fiz... Me soprou, puxou. Eu puxei, daí ela fez assim, voltou de novo. Daí eu disse, pai, agora está na hora, leva ela para o hospital. Ela ficou 9 dias no hospital, ou morre, ou volta, fica boa. E o 9º dia ela se recuperou. Tu salvou ela? Eu salvei ela por causa disso. O sopro da vida. Sim, por causa disso ela sempre, ela é muito querida para mim, ela me abraça. A Marlene é muito Ela sempre diz, eu estou viva, eu tenho que agradecer a ti. Eu disse, mas eu gostava, eu não queria deixar, eu queria que eu tinha mais, já tenho mais uma irmã, né? Porque eu gostava muito de criança, até hoje eu gosto. Eu vejo com o menininho aqui do lado, é. Escuta, essas crianças que passam ali do outro lado, tem uma, e lá em cima, ou aqueles que vêm lá de baixo, moça grande, todas passam ali, oi vó, às vezes que eu não conheço, oi vó, tudo bom? E eu gosto, toda a vida gostei. Eu tenho certeza. E se eu posso ajudar alguém, eu ajudo também. Como é que tu chama, como é que eram as terras de vocês? Tu pode falar um pouquinho delas? Como é que era? Sim. O que tinha, o que não tinha nas terras? A casa, eu me lembro da casa, o que tinha ao redor da casa, o que tinha ali perto? Nós plantamos pasto para as vacas. Tinha um potreiro? Tinha o potreiro, tinha o arroio. E de um lado a casa estava no meio das terras. Uhum. De um lado era roça de plantar cana e aipim nós plantamos lá. E outro lado nós plantamos outra coisa, milho e mandioca e o que tinha, o que soja, o que a gente precisava. Sim. E tinha casa, tinha o arroio, me lembro do arroio eu me lembro. Sim, arroio. Só que hoje é bem diferente do que está. Tá diferente, né? O que tinha perto, assim, tinha vizinho perto, o que tinha perto das terras? Os vizinhos? O que tinha perto das terras ali, assim, tinha as terras de vocês e perto, o que tinha próximo das terras? A igreja, o cemitério. O cemitério era pertinho, né? Sim. E a escola, ela estava nas nossas terras. Eu fui na escola, a escola estava do lado de cima lá. Nós saímos assim até na estrada, ou passamos assim pela grama reto, entramos na estrada, pulamos do outro lado e já estava na escola. Já estava na escola? Sim. Tu foi na escola até que anos? Até que ano foi na escola? Até quarto ano. Até o quarto ano. Mas naquele tempo tu não ganhou um boletim. Sim. Tu foi no colégio e daí quando passou o ano tu foi para outro, se tu sabia alguma coisa ou não. Se sabia ou não sabia, passava. Passava, sim. E se tem, pensa bem, o Steinman, ele tinha 100 crianças na escola, porque tinha só esse um professor. Era bastante, né? Era bastante, sim. Mas eu estou bem, eu sei ler, sei escrever. E naquela época a escola era muito melhor que a escola hoje, né? Sim, muito melhor. Você aprendia muito mais, as crianças estudavam mais, não sei, era diferente. Era muito mais sério. Olha, na hora do recreio, quando nós entramos, daí o professor disse, agora vamos aprender a tabuada. De 1 até 13. Se você sabe de 1 até 13, daí você já estão bem.
E até hoje eu não esqueci aquilo. Não esqueceu? Nas contas eu sou boa. Isso é bom, é? Bom. Ninguém te passa para trás, não, então? Não, é muito difícil. E porque às vezes quando nós temos uma coisa assim entre os vizinhos, e daí eles perguntam quanto é que está isso disso, nós compramos às vezes carne, assim, e daí eu penso assim, eu digo, vai dar tanto, daí, mas sem uma calculadora, sem nada, na cabeça eu puxei para o pai era bom de cabeça. Cabeça boa. A Irene falou que o vô era bom de cabeça? Muito bom, muito bom. E daí eu falo, é tanto, daí eles pegam a calculadora e fazem as contas, está certo? Tá certo. Tá certo. Eu vou colocar agora para a senhora uns sons, tá? Para ouvir esse som lembra alguma coisa, tá? Lembra, enfim, aquilo que eu expliquei. Posso fechar um pouquinho a porta, porque tem o som da rua, som da rua ele vai atrapalhar um pouquinho. Pode. Eu vou só fechar um pouquinho, e daí talvez fique um pouco mais silencioso, e daí não te atrapalha. Sim. Isso, assim vai ficar um pouquinho melhor. E eu vou botar uns sons, tu vai ver alguns sons assim, ver se te lembra da infância, se te lembra uma coisa, enfim, da tua casa, Deixa eu ver. Vamos ver. Alguns sons demoram um pouquinho, outros demoram menos. Tá, se tu ouvir o som, isso me lembra alguma coisa, tu vai me dizer, tá? Vamos ver. Eu não sei se aqui não tá funcionando bem. Deixa eu ver aqui. Ele não está aceitando. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, eu vou. Eu vou achar ele em outro lugar aqui, quer ver? Tem que fechar a janela ali. Não. Esse é um pouquinho, Talvez ajude, Só um pouquinho, já vou. O som da entrevista sonora, entrevista sonora organizada. Tá. Começar. Pode falar. É o sino. Sim, um galo cantou pollo, vaca, pero... As boias, vaca. Agora passarinho, esse pássaro eu não sei se foi Se foi uma saracura ou foi uma pomba. O que parecia? Tinha bastante saracura? Tinha. Como é que a saracura canta? Ela canta mais ou menos assim como Parecido com a pomba? Parecido com a pomba? E o sino? Te lembra alguma coisa? O sino, sim. Eu puxava. Eu não sei quantos anos que eu puxava o sino. Tu puxava o sino? De manhã, de meio-dia e de noite. Por que tu puxava? Porque tu morava mais perto? Porque eu estava morando mais perto e o pai nunca estava em casa.
E daí o professor, eles falaram que eu podia, se eu não podia puxar, eu gostava de puxar esse sino, era pesado. Eles têm ele hoje, até hoje. É o mesmo sino? Sim. Mas quando faleceu alguém, eu tinha que ir lá e bater sono. Só um dos sinos. Quantos sinos eram? Era dois, um pequeno e um grande. Se faleceu uma criança, tinha que puxar o pequeno. E se faleceu uma pessoa adulta, daí tinha que ser o grande. Olha! E o grande, ele era tão pesado, se eu tocava ele e queria segurar para ele parar, às vezes ele me levou lá em cima. Mas eu voltei de novo e afirmei até que eu... E tu não gostava de puxar e subir e descer no sino? Gostava. Quando eu nunca perdi a hora, quando era hora de puxar o sino. E que hora você tinha que puxar o sino? Às 11h30, e de noite às 6 e de manhã às 6. E tu acordava às 6 para puxar o sino? O pai me chamou, oi a mãe. Eu sempre levantava às 5 horas da manhã. E como é que tu acordava sempre com o sol? Tu não tinha despertador? Tinha despertador? Não, o pai eles tinha despertador, mas não era. Sabe quem era o meu despertador? O Édio. 5 horas esse Édio estava acordado. E ele não chamou a mãe ou o pai. Ele chamou Ilka. Disse que eu quero levantar. E eu não era preguiçosa. Eu pulei da cama e fui no quarto dele, peguei ele, levei lá para a cozinha, lavei ele, troquei de roupa, daí eu sentei ele lá, se era inverno, na frente do fogão e dei alguma coisa para comer e a mãe, isso mais era o meu serviço. E tu saía cedo para tocar o sino? Sim. Mesmo escuro, às vezes no inverno estava escuro. Sim. E tu não tinha medo de passar no cemitério? Não, eu fui reto, não, nunca tinha medo. Porque a mãe sempre falava dos mortos, sem você ter medo. Tem que ter medo dos vivos, né? É, e eu nunca tinha medo. Isso era como está agora lá, né? O corredor. E daí da casa nossa eu fui reto pela roça. E lá eu cheguei na estrada, atravessei. Às vezes alguém foi junto comigo, isso era muito escuro no inverno. Mas assim, quase sempre foi assim. Naquele tempo não era perigoso que nem hoje. Sim. E daí eu tinha que puxar o sino. E tu gostava de puxar sino? Gostava, tá louco. Quando vinha o padre, quando não tinha missa todo domingo, só uma vez por mês, porque a paróquia era em Maratá. E daí eu tinha que tocar o sino pela primeira vez, a segunda e depois quando começou a missa. Tu te divertia? Era o meu serviço, sim. Mas tuas irmãs ajudavam também, porque acho que a Irene falou que ela tocava sino também de vez em quando. Ah, pode ser que a Irene depois que eu tinha casado. Ah, sim. Sim, porque a Irene ela era... O que a Irene tem? Ela falou quantos anos ela tem? A tia está com 65, 63. Uma 64. coisa assim. É, bem comecinho, ela deve ter uns 10, 15 anos mais que ela, né? 10 anos mais que ela. Sim. E daí a Irene, ela não... naquele tempo não, mas quando eu saí de casa, a Sônia, ela também nunca queria levantar cedo. E ela não fez assim, ela foi junto na roça, mas ela nunca andou com as vacas e a carreta, isso sempre era o meu serviço. Ah, é o teu serviço? Sim, mas depois quando eu casei, aí a Sônia sofreu. Depois ela me falou esses tempos, Deus o livre. E a Irene aprendeu a costurar, e daí ela só costurava, ela não ajudava, nem limpar a casa, ela disse que ela limpou. Mas a cozinha, que era o pior, ela deixou tudo para a Sônia. Que safadinha, né? E daí pode ser que a Irene puxou o sino quando eu não estava. Pode ser. Ela falou que ela puxou o sino, sim. Pode ser? Vê esse som aqui, se tu reconhece esse som aqui. Tu vai conhecer. Virou? É uma galinha. Galinha choca. Por que ela choca? Por
que ela choca para pequita. Tu vê pelo som que ela choca? Sim. Porque como é que o som da outra galinha é diferente? Sim. Ou alguém pegou ela, quando pega uma galinha também, ela grita assim. E quando ela choca, ela fica assim porque ela quer proteger os... Sim, os pintos, os ovos, né, para ter os filhotes dela. Vocês tinham muita galinha? Nós tinha, tá louco. E estavam soltas assim? Tudo solto. Também nós tinha pato, porque nós tinha aquele arroio bonito, né? E daí eles sempre foram lá no arroio, andavam lá nessa água, nós tinha aquela... que fechamos por causa da... Nós tinha luz de bateria. Daí nós fechamos um pedaço lá em cima. Do arroio? Sim. Para carregar a eletricidade. Para tocar a roda da bateria. A roda, era uma roda de água, assim, mais grande. E daí com isso nós carregamos a bateria. Porque... E os patos iam lá daí? Os patos iam os patos iam ali nesse açude, e aí eles têm ali, entravam. E quando nós esperamos, eles, daí eu e a mãe, porque isso tem os travesseiros e as cobertas, nós fizemos com pena. Tudo com a pena do pato? Sim. Nós tínhamos muito pato, era um trabalho. E comiam patos também, não? Olha, isso eu não sei se nós comemos ou se nós vendemos. Eu acho que comemos, nós não comemos. Mas comia o ovo, tinha bastante ovo, não? Sim, ovo nós comíamos, mas o ovo não é tão gostoso que nem o ovo da galinha. Eu não gostava, eu era um pouco impertinente. Por que tu achava que o da galinha é mais gostoso? Porque o do pato tem um gosto diferente. Não é tão bom? Não. Mas assim, como é que eu vou te dizer? Wilses. Que nem um bicho do mato que tu... Selvagem? Sim. Mais selvagem. Mais selvagem. Sim. É o gosto do pato. E a carne do pato também é mais selvagem, né? Claro que é. Eu acho que nós nunca comemos. É? E esse barulho aqui? Tu vai reconhecer também. O porco. Tá rongando, né? Ele tá rongando. Ele tá fazendo o quê? Rongando. Tá roncando, sim. Sim. Vocês tinham porcos? Sim. E nós temos, engordamos e vendemos. Sabe que nós tínhamos, de ponta a ponta, nossa terra era muito larga. E tinha um valo, que passava um arroio assim, mas era um barranco alto assim, que o arroio era mais fundo. Não tinha muita água, mas tinha um buraco assim. Sim. E lá tinha daquele llama, isso dava umas coisas assim compridas, e isso eu tinha que arrancar e pegar se eu podia ou não, se estava frio, estava quente ou não, eu tinha que entrar na água até no joelho. Até no inverno, água fria. Sim. E daí, porque a mãe ela não podia, e nós sempre tinha pena da mãe. E daí eu tinha que pegar o picão e afrouxar eles, daí eu pegava nas folhas assim, e puxava, e chacoalhava. E quando ele veio, eu peguei ele assim, choquei em cima do barranco e a mãe limpava ele bem com o facão. E descarregamos na carreta, daí fomos para casa, cozinhamos lavagem para os porcos. E gostavam daquilo? Meu Deus, e tem uma carne boa. Era llama e batata doce e soja. Tudo isso pro porco? Sim, e milho quebrado. Isso nós botamos tudo junto. E daí a gente botava sal e de manhã, tá louco, pegava um balde assim, botava na coxa e foi. Ficavam loucos. Ficavam loucos e depois eu estava satisfeita. Vê se esse som tu reconhece. Vê se. Porquinho novo. É porquinho pequeno? É porquinho pequeno faz esse som? Sim. É? Por que ele faz o vídeo e faz esse som? Eu não sei, eu acho que ele grita assim, porque quando ele é pequeno, depois quando mais grande não grita mais. E quando mata um porco ele não faz barulho também? Faz.
Ele grita assim, é? Mas ele grita bem diferente do que esse porquinho pequeno. É? Como é que ele grita? Diferente? Mais forte, assim. Ele é um porco, sabe, gordo, ele tem mais... Voz mais grossa? Mais grossa, sim. Então esse aqui então não é só do porco sendo morto, é mais do porquinho então. Um porquinho, sim. O porquinho faz esse som. Sim. Esse é um porquinho pequeno. E ele grita sem fazer nada, ninguém encosta nele e grita por gritar. Não, ou às vezes quando elas querem mamar e a porca não deixa eles começam a gritar. Sim, mas assim, se tu não faz nada ou se tu pega, daí elas gritam assim. Eu sei, o pai sempre castrava, né? E quem tinha que segurar era eu. Meu Deus, daí ele deixou ficar grande assim, mas só dessa grossura. Mas eles eram fortes. Meu Deus, ali, o pai não tinha pena da gente. Ali nos dedos, eu não tinha mais pele. Por quê? Porque eu não tinha força. Sim, eu não conseguia, não vencia de segurar, porque ele já era forte. E eu sempre era magra. Então tu tinha que segurar ele enquanto o vô castrava? Sim. E daí ele botava uma salmoula, sal com água morna, chacoalhava bem e depois peguemos e soltemos no chiqueiro de novo. E ele fazia esse grito aí quando pegava? Sim. Agora eu tinha que fazer todo o serviço em casa que os homens não faziam, mais do que as mulheres não faziam também. Sim. Sabe que no inverno eu e a mãe nós seremos lenha para o fogão com aquele cerote grande que tem os arcos. Dois lados, né? Sim. E daí, cada uma puxa de um lado. Sim. Eu e a mãe, nós setemos tão bem, daí nós cortamos a São Chico, pau grosso assim, né? Verde. E daí quando nós seremos um tempo e a mãe ficou cansada, daí ela disse, eu vou agora tratar as vacas um pouco ainda, depois vamos soltar, tu abre um pouco dessa lenha. Daí eu abri e espalhei assim fininho para secar e depois quando dá seco nós envolvemos tudo dentro do carpão assim, para quando a gente precisava sempre tinha lenha seca. Sempre tinha lenha seca. Sim. Tudo isso eu tinha que fazer. Não era fácil. Ouve esse som, tu vai reconhecer esse som aqui. Isso vai reconhecer também, tenho certeza. Ele é um pouquinho longo, ouve um pouquinho mais. Tá? Ele é um pouquinho longo que tu vai entender, quer ver? Parece tirar leite? Sim. Tu tirava muito leite? Sim. Olha, tá enchendo o balde. Barulho sempre funcionando. Eu tirei leite com 11 anos. Tinha que ajudar a mãe a tirar o leite. Até 70 anos eu tirei leite. Tu tirou leite até 70. Dos 11 aos 70, por 59 anos tu tirou leite. E por causa disso nós viemos morar ali. Eu não queria vir junto, eu gostava de fazer o queijo. E gostava de tratar das vacas. Se eu podia tratar as vacas, se eu podia tirar o leite. E eu gostava, mas meu marido disse, chega, que nós trabalhamos de chega. E daí quando eu vi essa casa, eu gostei do lugar, eu pensei, lá nós estávamos morando um pouco retirado, assim, nós não morávamos na beira da estrada. E daí eu pensei, eu também posso ter uma casa bonita, um lugar bonito. É muito linda a tua casa. É bonito, só que tem que mandar lavar ela por fora tudo e depois eu quero pintar, mas as filhas estão me devendo dinheiro e elas não me pagam. Como é que tu fazia com o leite que tu tirava? Vocês tinham vaca zebu, né? Sim. Tu tirava das vacas zebu também? Sim. E era fácil tirar ou era difícil tirar leite? Não. Eu estava acostumada em casa, nós já tinha vaca zebu.
Eu estava acostumado. Num balde ou numa canequinha? Tirava? No, olha, se tinha vaca mansa, eu botava o balde assim no meio das pernas e se elas tinham vacas que não deixava, eu tirava só com uma mão, não no copo. Na canequinha. E de primeiro, quando nós estávamos morando lá em cima, nós vendemos leite. E depois eu sofria muito da inflamação de nervo. Da mão? Não, ali na no nervo ciático. no nervo ciático nas pernas. E daí eu não podia, como nós não morava na beira da estrada, eu não podia levar mais o leite lá para fora. Daí eu comecei, o meu marido vendeu as vacas. Deixou só uma para nós, para o Casta, porque ele trabalhava sempre nos matos. E daí um dia, mas eu tratava essa vaca, eu tinha só mais uma e tinha um pasta. Começava a dar tanto leite. Daí eu começava a tratar com os porcos. Tinha pena. Daí veio a vizinha, disse, ela, onde é que tu vai? Eu estava indo com a bacia cheia de leite, tratar para os porcos. Onde é que tu vai levar esse leite? Eu disse, vou dar para os porcos. Disse ela, é uma pena. Disse, sim, mas o que eu quero fazer? Era só nós dois, mas... Ela disse, mas faz queijo. Eu disse, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Eu nunca vi fazer queijo, pelo menos que eu sei como é que a gente faz. Daí ela disse, vai na vizinha lá em cima. Ele é gringo e eles fazem um queijo bom. Daí eu falei para o Hilário, não. Um dia eu tinha tanta pena, eu estava com vontade de comer um queijo, eu pensei, eu vou lá para cima sem perguntar ele. Não era longe. Daí um dia ela me explicou, daí eu disse, mas eu não tenho forma. Ela disse, eu vou te emprestar uma forma. Tá, daí outro dia eu já tinha a geladeira cheia de leite, aquele que eu tirei de noite, e outro dia de manhã eu fui esquentei esse leite, experimentei e ele deu certo. Daí quando ele veio para casa era um redondo, assim, depois eu fiz as compridas. Porque o pessoal, eles falaram para cortar com a máquina aquele redondo, se perde muito. E o comprido, ele era mais... Ah, claro, ele é mais prático. Sim. E daí eu deixei fazer as formas de madeira, toda furadinha. E daí quando meu marido veio para casa, daí ele viu, eu tinha botado ele em cima da mesa, no pano branco, para secar. Então ele disse, o que tu fez ali? O que é isso ali? Eu disse, é um queijo. De onde que vem? Eu disse, eu fiz. Tu foi nessa mulher? Ele disse. Eu falei que não, ele disse, me deixa. Antes que eu vou dar para os porcos, eles têm comida que chega, eu vou fazer queijo. Daí eu comecei a fazer queijo. E daí nós criamos, ele trouxe uma vaca para casa que ele comprou com um terneiro, mas a vaca tinha um ubre assim, coisa mais linda. Daí eu disse, para que tu está trazendo essa vaca? O que tu quer fazer com leite? Daí ele disse, mas tu está fazendo queijo? Daí, eu disse... Agora quer, né? Agora quer. E assim eu comecei... Começou a fazer queijo. E o que a avó fazia, a avó Clementina fazia com leite? Quem a avó? A Clementina, o que ela fazia com leite? Ela só fez queimia, em sábado e domingo não, em domingo a gente não mentia, isso não fazia queijo, porque era uma fábrica de queijo. Sim. Daí o leite de sábado, de noite e domingo, isso nós ficamos em casa. O leite da semana vocês vendiam para a fábrica de queijo? Sim. Tá, e do sábado e domingo vocês ficavam para a família? Só sábado, mas todo dia nós ficamos para o nosso gasto, nós sempre tomamos leite. Tá. E daí a mãe, o que nós... Não, daí fizemos doce, e queimia, e tomamos leite, fizemos sopa com leite. E depois... E assim, o correio de semana, o que era de sobra, nós vendemos para a fábrica de queijo. Faziam nata, manteiga? Sim, mas só para casta. Porque naquele tempo não tinha geladeira, não tinha nada, não.
Isso logo acertou, não deu nada. Vamos ver se reconhece o som aqui. Como é que é? Uma coisa que a gente limpa com o chão, né? Pode ser. É uma coisa na cozinha. Ai. O que é esse negócio de feijão, tu acha? O que tu falou que era Não, feijão? isso era aquela coisa quando a gente colhe o feijão e tu bota lá dentro para limpar, tu tem que tocar, ela faz um barulho. Faz um barulho assim parecido, Sim, né? Aquele sim. filme. Pode ser, é parecido. É parecido? É parecido. É parecido. Eu vou te colocar um outro som que é parecido com esse aqui, tu vai ver. Talvez tu reconheça esse melhor um pouquinho. Isso aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Ah, isso era lá. Vocês ralavam? Sim. O que vocês ralavam em casa? Aipim. Ralavam aipim, vocês faziam... O que vocês faziam com aipim ralado? Bolinho. Bolinho de aipim? É gostoso. Conta como é que é. Tu ralava o aipim, daí tu batia ovo e botava cebolinha verde, cortava, picava bastante. E salsa e botava um pouquinho de farinha de trigo e sal. E daí tu mexia bem aquilo, isso nós estamos fazendo até hoje. Tu faz até hoje isso? Sim. E daí tu frita aquilo, para tu ver se tu cozinha lentilha e com esses bolinhos. Com bolinho com lentilha, a gente faz eles chatinhos ou redondinho, como é que faz eles? Não, pega uma colher assim e bota ele assim, comprimento. Ele fica chatinho assim, fica, Sim, ou fica mas não, redondinho, fica gordinho? fica Não? redondinho. Redondinho, tá? Sim. Se ele fica muito chatinho, daí ele fica muito duro. Aham. Mas ele é gostoso. Olha quanto que nós já comemos. E ali, tu frita no óleo ou na banha? na banha. Tu cozinha com banha ainda hoje? Sim. Banha é bom, né? E sabe onde é que eu me compro banha? Ah. Uma mulher de 85 anos mora ali em cima. Ela ainda cria um porco. Pro caso dela, mas como ela é sozinha, a metade ela vende. E daí nós compramos carne, eu e a Roque ficamos com a metade do porco. E eu comprei 10 kg de banha para mim. E ela é dura, porque ela só trata aipim e milho. Olha. Ela não trata ração. E essa banha, o azeite não é muito saudável. E onde é que a gente compra a banha? Se eu quiser comprar, eu consigo comprar dela? Olha, eu não sei se ela tem, mas agora ela ficou doente, ela não tinha mais porco, ela matou o último, daí ela caiu e se quebrou. Quebrou não, ali, rachou o osso. Ah, o fêmur ali. O osso rachou. E daí ela foi no médico, mas ela já tinha quebrado a perna, daí ela botou uma platina, né? Lá em Sapiranga. Daí o médico que fez isso falou para ela, se um dia acontecer uma coisa contigo de novo, tu vem aqui fazer consulta comigo porque eu sei o que eu fiz em ti. E daí ela foi para lá mas esse dia ela já foi junto no padre de novo. Ela quer comprar um porco de novo. Isso eu não compro qualquer coisa que faz mal. Quanto tempo dura a banha lá na geladeira? Na geladeira a banha não estraga. Não estraga? Não. Tia, vê esse aqui, vai reconhecer esse aqui. Aqui, ó, vamos ver. O que tu acha que é? Não, martela, é o bife. Bife? É bife. Vocês batiam bife em casa? Sim. Sim. Como é que vai fazer bife? Como é que vocês faziam bife? Nós, sabe, naquele tempo nem tinha esse martelo. Sim. Vocês batiam com o quê? Não tinha esse martelo na época? Tem aquele para socar o feijão, né? Aquele. Socador de feijão. Sim. E daí a mãe cortou os pedaços de bife, botou em cima da mesa e pec, até que ele estava bem batido.
E a gente não tinha outra coisa. E teu também? E era bom o bife da avó? Era bom, tá louco. O que ela fazia? No bife, É. ela fazia às vezes cebolada. E o alho, ela nunca deixou faltar. A carne, quando tem alho, o gosto é melhor. Eu adoro, velho. Eu também, e é saudável. É, muito saudável. Muito saudável. Então ela pegava, batia em qualquer parte da carne, ela pegava a parte mais dura, a parte mais mole e batia. Cortava e batia, e daí ela fritava. Sim. E depois? E depois ela botava, às vezes ela fez com molho, às vezes ela fez só com cebola. E daí quando nós tinha massa caseira, aipim, arroz, olha, e botava aquele molho por cima, era gostoso. Ah, que bom. E a salada nunca faltou. Você tinha bastante salada? Sim, nós sempre tinha. O que vocês tinham de salada? Ah, isso era couve, naquele tempo não existia muito esse repolho, alface, daquele de antigamente, né? Não aquele alface que está hoje. E couve, e essa minha marido era rabanete, petiraba, plantema, nós tinha de tudo. Tudo. Sim. Tudo. Você coisa saudável também vocês tinham, né? Sim. Ouve esse sopinho ali. Ah, relógio, né? Ah, tá batendo alguma coisa? Tá tendo o quê? Ovos? Ovos. Ovos. O que vocês faziam? Vocês faziam isso em casa? Sim. Escuta, quando em domingo nós tínhamos que levantar cedo, daí nós tiramos leite e tinha que arrumar a casa e tomar café, daí nós tínhamos que ir na igreja. Se não tinha missa, tinha terça. Quando voltamos da igreja, uma descascava batatinha, em domingo estava batatinha. Batatinha frita? Não, é cozida. A batata inglesa ou batata doce? Batata inglesa. Tá. E uma tinha que fazer massa, e nós tínhamos uma caçarola grande assim preta, a mãe fez aquela carne de panela, e salada e arroz, e Tá mais que bom. muitas vezes uma sopa junto ainda. Que sopa era? Era de osso, de galinha, com massa. E quem fazia massa? Todo mundo? A maioria das vezes foi eu que fiz a massa. E como é que faz a massa? Com ovo. E nós em casa não podia pegar só ovo como eu faço hoje. Ovos, aí nós podemos um pouco de água, um pouco de sal e depois tem que amassar isso, fazer firme a massa. Então era farinha, ovo, sal e água. Sim, e espalhar, Abrir ela e depois cortar. Mas hoje eu faço diferente, eu pego só o ovo, boto um pouquinho de azeite, não boto sal, nada, para tu ver a massa que eu faço. Então tu pega ovo e mistura no azeite um pouco. Um pouquinho de Daí azeite. tu bota no meio da farinha. Daí eu boto, primeiro eu boto o ovo, daí eu boto um pouco de azeite, mas não muito, uma colher mais ou menos assim. E daí eu boto a farinha, e daí eu faço bem a massa. Até ficar uma massa bem espessa, bem elástica. Sim, e daí eu Tu abre. abro e depois eu já corto na hora. E tu deixa secar, não? Não, isso não gruda. Eu corto logo, eu boto um pouquinho de farinha de milho em cima. Ele sabe que às vezes eu me faço, agora não tenho, mas comemos o resto, de uma dúzia de ovos. Mas daí eu boto no freezer. Assim como elas estão prontas, cortadas, tem as bandejinhas. Eu boto na bandejinha e daí eu puxo um saquinho plástico por cima e fecho ele. E só puxa aquilo e... E se vem uma visita, às vezes em cima da hora, tu logo tem coisa pronta. E tu cozinha ela congelada daí? Sim, ela fica durinha. Se eu tiro ela fica murcha. É cruda, né? Sim. E se eu cozinho ela, deixo ferver a água, daí eu pego ela no freezer, puxo o plástico e viro na água quente, daí eu pego o garfo e mexo um pouco e boto um pouquinho. E ela fica bem firme aí? Firme, soltinha. Que beleza. Massinha para massinha. Esse aqui, vamos ver, se a gente vai falar de massa. Esse demora um pouquinho.
diz nada pra ti. O som não te diz nada. O som não parece com nada. Ah, de vaca. Pode ser, mas não é. Isso aqui na verdade, sabe por que tu não vai reconhecer? Isso é abrindo, como tu falando em abrir massa, isso está abrindo massa, com rolo de massa. Ah. Só que é um rolo que o pino ele está solto. Então o pino, você tinha esse rolo de massa que é preso, né? Eu tenho, mas em casa nós tínhamos que era solta. Que era solto, não. E daí esse fez o barulho, né? Tu reconhece? Parece parecido ou não? Sim, sim. Em casa vocês tinham pino solto então? Sim, nós tínhamos. E era assim? Era assim. Quando tu cada vez fez esse barulho. A vizinha ali ainda tem, essa vizinha tem um que é solto, mas o meu ele é preso, né? Preso, e eu me acerto muito melhor daquele que é preso do que está solto. Ah. Sim, porque ele afirma mais. Sim, o preso tu pega mais na massa, mais firme, né? Mas esse solto é o som do solto, né? Sim. O que a avó usava era solto, era... Solto. E tu te lembra da avó fazendo, abrindo massa? Olha, às vezes, quando nós era pequena, ela fazia sempre. Mas quando nós era grande, a mãe não fazia mais nada. Não? E comida não. Ah, vocês faziam tudo aí? Sim. Ela ensinou tudo para vocês, vocês fizeram tudo. Agora de noite, quando veio, naquele tempo, os namorados vieram só em domingo de noite. E daí nós tínhamos que fazer comida fresca, né? Não aquela que soprou de meio-dia, essa foi cortada. E daí eu tinha que fazer massa. E a mãe mostrou a carne que nós ia botar, como fazer, e daí elas foram sentar lá fora, tomando chimarrão, se virem. Quando a janta está pronta, vocês chamam. E os namorados vinham só domingo? Só domingo. Não podia vir em sábado? Não. Então eles vinham uma vez por semana? Sim, só em domingo. Quantos anos tu namorou o Eli até casar? 3 anos. Hã? 3 anos. Tu vê ele uma vez por semana? Por 3 anos ele Sim, casou? só em domingo de noite. Às vezes em domingo de manhã, depois quando nós era noivo, daí às vezes ele veio em domingo de manhã e na missa, e daí às vezes eu e a Sônia fomos juntos na casa dele quando tinha um aniversário, uma coisa. Eu me dava bem com as irmãs dele, e daí eles me levaram nós juntos, mas quando era 5 horas da tarde nós tínhamos que estar em casa, porque nós tínhamos que cortar pasto para as vacas. O pai falou, as vacas querem pasto mole, pasto fresco. Pasto fresquinho, né? E o leite sai melhor também. Sim. Vamos ver se eu reconhece o som aqui. A Marlene reconheceu. Vamos ver se tu consegue. Vamos ver aqui. Não diz nada? Não é o despertador? Não. É uma coisa que a gente... Chacoalha, né? Esse teu gesto de chacoalhar. O que vocês chacoalhavam na cozinha? O que tu acha que pode ser? O que nós chacoalhava na cozinha? Olha, no nosso tempo, nem sei. Como é que vocês faziam manteiga? Ah, tá. Mas nós fizemos a manteiga com aquele... Era uma coisa alta assim, né? E tinha uma tampa em cima. Ah, então na tua época tinha... Sim, e daí nós... Tá, eu sei, aquela maquininha. Quando a Marlene fez... Porque quando a Marlene fazia, tu não tá mais em casa. A Marlene fazia na latinha. Eles botavam numa latinha e chacoalhavam o leite. Sim, isso eu também depois fez ali em cima, quando eu fiz. Porque nós não tinha mais... A máquina aquela. Mas eu... Muita manteiga. Na tua época você fazia na maquininha então? Sim. Tu botava um toneco que tinha um pino, sim, né? Um pino, e daí a gente se sentou assim e vai. Cansava, ele não queria fechar, né? Ficar firme. Daí a mãe disse, se era frio, ela disse, bota um pouquinho de água morna. Botei um pouquinho de água morna dentro da nata. Ah, da nata. Daí ainda não afirmou, daí ela disse, bota um pouquinho de sal. Ela foi, pegou um pouquinho de sal e nós firme ali.
até que teve. Sabe que a gente vendia manteiga naquele tempo, porque nós não tinha nada que a gente fazia dinheiro, isso eram os ovos que sobrava, se a gente tinha porco para vender, que era gordo, ou se a gente tinha o leite, ou às vezes uns frangos, mas era muito difícil, isso a gente sempre caminhava e comia. E era isso que vocês vendiam, então? Fazer manteiga para vender também? Para vender, nós levamos logo na primeira venda, naquele tempo, sempre falavam na venda, né? Não era mercado, era um boteco. No boteco, sim. E ele... No Becker? No Becker, sim. E ele vendia, o pessoal veio ali buscar para levar para a cidade. Sim, mas... E tu fazia manteiga? Eu fazia. Fez muita manteiga? Muita. Já até ensinou, a mãe me deu e eu quase não tinha força, daí ela disse, bate-se ali. E eu comecei a segurar com 2 mãos e vamos, tinha uma tampa, né, para não sair para tudo que é lado. E como é que sabia que estava pronta a manteiga? Ela se junta assim, ela fica grossa. E daí fica mais pesada? Fica mais pesada. E o som é diferente, não? O som é igual? O som da nata fica diferente? Não. Ele chacoalha mais naquele coisa, né? Ele chacoalha mais quando tá pronto. Porque vem aquele soro que tá. E aí a gente não botava só um pouquinho de nata, agora numa latinha tu só bota metade, né? Sim, sim. Mas ali nesse a mãe botava um monte. E daí deu, quando ele se juntou, que afirmou, e tem muito soro, né? Daí fez assim... Um som mais de água, uma coisa sólida. E daí a mãe só falava, vamos tirar o soro, daí bota um pouquinho de água fresca em cima. Nós sempre tinha o poço, água bem gelada, né? E daí a gente chacoalhava de novo, porque não podia ficar nada de soro ali dentro, tinha que sair. Senão azedava, né? Não, senão elas não queriam. E botava fora o soro, não? O que fazer com o soro? Não, foi tudo para os porcos. Tudo para os porcos. Sim. Naquele tempo a gente não botava nada fora. Nada é fora, né? Nada é fora. Deixa eu ver se tem aqui esse outro. Isso aqui, mas isso reconhece. De novo, desde o começo. Vou botar de novo, estou vendo no começo. Começo é importante. Mais uma vez. Tá difícil? Vem de novo. Não é a máquina de moer carne? Não. Não? Não, mas vê, o começo ele te ajuda, bem no começo. Essa é a de gosto, não? Tá fritando o ovo. Quer ver? Ó, tu abre o ovo, ó. Tu vai abrir o ovo, daí tu vai ficar fritar, ó. Também não me lembrei do ovo mesmo. Você parece, né? Sim. Parece, né? Você só comia ovo frito, não? Sim. Até hoje eu como. Às vezes quando eu vou... Frito na banha também, né? Na banha, sim. Mas daí eu tiro ele assim com a escumadeira, não deixo banhar para... Sim. Eu gosto disso muito, pão. Tá louco, esse ovo que eu tenho ali, né? E a avó fazia também frito? Sim. Escuta, nós não tinha sempre carne para comer o purê de semana. Porque o pai era muito fominha, ele comprava em cesta 3 kg de carne. Pensa bem, para 9 pessoas. Sim. E ainda vieram o Oscar e o Hilário passear. Daí em domingo nós fizemos na caçarola uma carne de panela. E o purê de semana tem uns pedacinhos assim, cortado, picadinho, bem pequeno, com molho para botar em cima da comida. E se terminou, não tinha. Daí a mãe às vezes foi fritou ovo, ou fez bolinho, e assim nós vivemos.
Mas nós estava tudo são, eu nunca estava doente. Eu me casei com 21 anos, eu não sabia o que era médico. Forte pro pai também, o pai fala que nunca teve dor de cabeça. Não, não. Mas tu mamou até tarde não? É. Tu mamou na avó até tarde, bastante tempo? O pai mamou até os 3, 4 anos, uma coisa assim. Sim, ele era quase, espera, quantos anos teu pai ia ter agora? 70 o pai de 35, acho, 35. 35, eu sou 37. Ele ia fazer agora 80, o pai então, acho. 15, em 2015 ele tem 78 agora. Tem 78. É. 2 anos e meio, eu acho que ele é mais velho que eu. Uhum. Sim. O Lécio mamou até 6 anos. Ele era um grandão, assim, a visita, eu nunca me esqueço. Daí nós estávamos na cozinha, a cozinha era separada. E o Lécio foi e pegou uma cadeira, botou na sala e veio lá fora e disse: mãe, venga um pouco. Daí a mãe disse: o que tu quer? Venga um pouco, mas a mãe dá com visita. Não, mãe, vem cá um pouco, eu quero te falar uma coisa. Daí ele foi na frente e quando a mãe entrou, ele disse: mãe, senta-lhe, quero mamar um pouco. Daí a mãe disse: Lécio, tu pode esperar até que a visita vá embora. Não, disse ele, só senta. Ele se parou do lado, tomou um escole, ele fechou e disse: mãe, pode ir, depois eu vou mamar de novo. Que silêncio. Que sem vergonha. Esse aqui, esse eu vou reconhecer. Não é a pipoca? Eu sei logo. Isso é pipoca, né? É pipoca, sim. Vocês faziam pipoca? Sim, dia de chuva. A mãe não fazia nada, mas era um dia de chuva. Assim eu nunca tinha tempo, só tinha que estar na roça. Daí ou nós fizemos bolinha de aipim, ou descascamos batata doce e cortemos em rotelinha, fritemos na panha, ou fizemos pipoca, ou fizemos rapadura, ou waffle, umas coisas nós sempre fizemos. Sempre tinha uma coisinha? Sempre, mas só um dia de chuva. Fazia um waffle também? Sim. Aquela máquina de um waffle? Sim, mas naquele tempo nós tinha aquela que tu botava no fogão a lenha, né? Sim, máquina de ferro, né? Sim, tu abria ela, daí botava a massa, daí Sim. fechou, e daí deixou um pouco, daí tu emburrava ela para virar, e daí... E comia o waffle puro ou comia com alguma coisa? Com chimia? Não, nós comemos puro quando eles eram frescos. Era bem docinho. E sim, nós podemos pôr de açúcar, nata e leite, e fizemos a massa que... A nata na massa? Na massa, e panha. Tu tem que botar panha. E nata e banha? Sim, porque se tu não bota uma panha, ela gruda. E com a panha ela não gruda. Então tu bota, o que tu bota? Tu bota ovo, bota nata, bota banha, bota e sal, leite e farinha. E farinha. E daí mistura tudo, fica bem pastoso. Sim, mas não deve ser muito, né, muito boa também, não muito grossa. Se ela fica muito dura, daí ela não fica boa, ela não se espalha. Sim, sim. E daí, fazer aquele waffle, eu como ele com puro, assim. Sim, nós comemos chimarrão e comemos aquele waffle. Nós tínhamos carne quando nós tínhamos isso. Que delícia! Chocolate a gente não sabia o que era. Pala, era muito difícil a gente ter uma pala. Sim. E nós sempre fazia melado, fazia doce de ameixa, nós cozinhamos na quarapa, né? Cozinhamos a quarapa quando ela estava boa para botar as coisas, ou chuchu, ou laranja. Nós cozinhamos latões assim cheios. Coisa boa. Isso foi na hora da comida, veio assim um prato, uma bacia cheia em cima da mesa. A gente comia com comida, e era saudável. Sim. E daí nós sempre tinha melada. E amendoim nós também sempre tinha, nós plantamos, e nós queríamos fazer uma rapadura, olha, todo mundo picou porque os pequenos podiam abrir o amendoim.
E daí a gente botou, fiz fogo com a lenha e torrou eles um pouco. E descasquemos e moemos na máquina de fazer linguiça, né? Sim. E daí um pouco, senão a batura estava pronta. Que delícia. E daí tomamos chimarrão e a mãe estava costurando um pouco. Vou fazer um travesseiro, vou fazer uma coberta. A mãe não... Vocês não botavam, vocês botavam banha no vaso, não botavam manteiga? Não, banha. Banha. E um pouquinho de nata pode botar. Daí ela fica que nem uma massa de bolo. Ela fica gostosa. Daí tu faz essa baba. Agora tem essas máquinas elétricas, né? Que dá essas quadradinhas. A Rosa tem, eu também queria me comprar. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa? Elas ficam até melhor. Fica até melhor, né? Sim. Até se tem ali a vizinha do lado, tem esse dia, disse, pai, eu ia me comprar uma máquina dessa, mas eu acho que nem vale mais a pena. Daí a Madalena disse, vó, se tu quer fazer waffle, pega a nossa ali. Para que tu vai comprar isso? Isso tu usa muito pouco, porque para mim fazer isso assim não vale a pena. Não vale a pena, né? Não. Tá. Tia, eu vou só parar aqui, vou gravar, vou começar um outro, tá? Só um pouquinho. Já tá quase no fim, não vai demorar muito ainda. Tá bom. Eu só vou parar um pouquinho.